Bom, praticamente já estamos fechando a física. Agora vai ter às 10h30 sem cair. Não vai ter tanto problema mais. Mas depois de física vem química, professor? Tem. A Mas ciência não. da natureza trabalha a física e a química. As duas são primas irmãs. Então, o que a física poderia explicar, vai ser a física que vai explicar depois. A química vai Entendi. explicar depois. Coisinha até tranquila. Tabela periódica, elemento químico, coisas bem simplesinhas. Bom, o que estava explicado lá em cima, antes da gente ter a queda, que nós temos aqui a velocidade, frequência e o comprimento, o chamado lambda. Você tem aqui a finalização com esse gráfico. Então, você tem aqui o período ou ciclos. Então, vai ser de nó para nó. Você tem aqui qual é o período, o começo e o fim da onda. A amplitude, tanto na altura da crista, quanto aqui também na profundidade do vale. E o comprimento de onda que você tem de vale para vale, de crista para crista, de nó para nó. Você pode até pensar assim, mas e aí? Vai o período e o comprimento de onda também se comparam? Nesse momento aqui, sim. Porque aqui foi dado período ou ciclos referente à frequência, referente ao quantidade de vezes que ela acontece, porque se trata do começo e fim da onda. Então, ela começou, abriu o ciclo, e aqui ela fechou o ciclo dela. Ou seja, tem começo, meio e fim. Exatamente. Então, a onda mesmo, ela tem começo, meio e fim. Então, ela entra, Entendi. começa, chega na altura, o máximo dela de crista, desce, atravessa o eixo horizontal, o eixo dela de passagem, forma o vale, depois volta e ela termina ali no mesmo eixo. Tá. E aqui ele está mostrando reflexão de ondas sonoras. Aquele momento que te dá, às vezes, uma microfonia, alguma coisa nesse gênero, ele está trabalhando com essa ideia aqui, ó, reflexão. O que essa reflexão faz? Justamente isso aqui. Tanto para a luz quanto para o som, é a mesma situação. Eu tenho aqui a produção, a proveniência do som sendo emitido para uma parede. No caso aí, você está vendo um, um limite de ponto aí que ele tem, então é obstáculo, e ele vai ser refletido. Se o obstáculo não tem algum furo, alguma coisa assim, ele não reverbera, ele não atravessa. Então ele bate e reflete. E isso aqui vai dar o quê? Esse ponto que ele chegou para refletir, ele vai dar uma formação de uma reta normal, semelhante ao peso que nós vimos lá no elemento sólido, que eu tenho lá o peso do corpo e a força normal. Aqui é bem parecido com isso. Aí você tem que o raio incidente, vindo aqui até o obstáculo, o ponto forma a reta normal e depois aqui você tem um raio refletido. O que acontece nessa situação? Com a reta normal em relação ao raio incidente, você tem um ângulo de incidência. E a reta normal em relação ao raio refletido, você tem um raio de reflexão, o ângulo de reflexão. Você percebe só pelo desenho, não precisa ter números nesse momento, que o ângulo de incidência tem o mesmo valor numérico em graus do ângulo de reflexão. Então, nessa condição, o raio aí de som, de luz, produz esse mesmo procedimento. O eco, por exemplo, ele vai, se você estiver distante do obstáculo a 17 metros, você tem o retorno. Esse retorno é chamado de eco. E aqui você tem a velocidade do som. É um meio uniforme. Sob determinada condição física, o som se propaga com uma
velocidade definida. Vocês se lembram desse valor dela em metros por segundo? Velocidade do som no ar? Segundo? Em metros Muito por sincero, segundo. não lembro. Em metros por segundo, não lembro, não. A velocidade do som no ar, em algumas regiões, vale 340 metros por segundo. Que depende de quê? Depende da temperatura, depende de uma série de coisas. Em outras regiões pode dar 330 metros por segundo. Em outros, 350. A variação não é muito alta, não. Que depende da região de temperatura dele. Não chega a 300, também não chega a 400. Só fica nessas escalas não muito alta. Exatamente. Então ele Entendi. fica sempre nesses parâmetros. Então ele não abaixa demais e nem aumenta demais. Entendi. O caso aí, a velocidade dele é bem uniforme. Se eu pegar uma região em que eu tenha uma condição normal de temperatura, 20 graus Celsius, por exemplo, condições normais de temperatura e pressão, que é a média de 20 graus Celsius, você vai ter 340. Acima disso, 340. vai ter 350. Se fosse Abaixo de 30 20, graus, seria 330. 350, é isso? Se fosse 20 graus, daria 340. 30 Se graus, fosse 30, vai se aproximar de 350. 350. Aí se fosse 10 graus, 330. Isso, Mais ou menos isso. mais ou menos isso. Entendi. A comparação é essa. Que depende Entendi. de quê? Em condições normais de temperatura e pressão, você tem essa regulação. Considerando Tá. a 20 graus Celsius, você está em média de 340. Um pouco a mais ou mais de 20, você vai para 350 no máximo de um parâmetro. Mas Se ele pode chegar a fosse, alguns valores um pouco mais altos. vai, menos 20 graus, professor, caia para Aí 300, 310? pode ser que ele chegue nesse parâmetro, sim. Pode ser? Pode ser. Tá. Entendi. É por isso que, às vezes, por exemplo, tinha um 747 no Fly Radar que as pessoas viram, e ele estava supersônico, mas na real ele não estava supersônico, porque a velocidade lá em cima do som é mais alta. Então ele estava muito perto da velocidade limite dele, lá naquela altitude, mas mesmo assim ele não chegou na velocidade do som na altitude que ele estava, porque a velocidade do som lá é maior. Cortou aí, rapaz? Eu não cortei, não. Cortou a voz aí. É que não existe barreira do som, né? Barreira do som. Porque lá em cima, o que acontece? O som lá em cima, acima, bem mais próximo do limite da troposfera, ele por ter menos partícula, elas serem mais espaçadas, o som lá, ele demora a ter uma produção, uma passagem, porque o meio não é tão uniforme. Agora, como no caso, o avião a 800 km/h, então ele está muito acima de uma velocidade. E aí o que ocorre? Ele não quebra. Agora, vocês querem ter uma visão certinha da questão da quebra na barreira do som? Tem uns vídeos daquela equipe Caçadores de Mito. Aí eles mostraram um jato fazendo a produção da quebra do som, na barreira do som. O jato chega bem perto do solo. Então aí, no caso, bem mais próximo do solo, aí sim ele quebra a barreira do som. Ele chega a uma boa velocidade lá, você percebe. Pode assistir esse vídeo que é muito bom. Caçadores de Mito. Mythbusters. Vocês vão ver lá que é bem interessante. Esses caras é foda. Fazem cada uma que é bem interessante. Bom, o que nos interessa aqui nessa situação? Aqui embaixo. Um notável exemplo dessas exceções envolve a comparação da velocidade do som no chumbo e no alumínio, na mesma temperatura.
olha o que acontece. Chumbo e alumínio. O chumbo ele é mais pesado por ser mais denso. O alumínio tem um pouco mais de flexibilidade e é um pouco mais leve. Então quer dizer que ele não é tão denso quanto o chumbo. Mas olha o que acontece com esses dois. A mesma temperatura. O som se propaga a 16.700 pés por segundo no alumínio, a 20 graus Celsius. Olha só o quanto que ele se transporta pelo chumbo. Apenas 4.030 pés por segundo no chumbo, com a mesma temperatura de 20 graus Celsius. Apesar do chumbo ser muito mais denso que o alumínio. Então você tem lá, é uma condição de exceção, porque quando você tem mais matéria, você tem uma situação mais uniforme, o som se propagaria com mais facilidade. Aí você tem essa exceção que é o chumbo e o alumínio. O alumínio tem menos matéria, e menos densa de matéria do que o chumbo. Porém, na mesma temperatura, o alumínio propaga muito mais rápido o som do que o chumbo. É uma das exceções que existem. E aqui você tem a condição. O som se propaga mais rapidamente na água do que no ar. Então, aí no caso, a água ela tem mais densidade do que o ar, ela propaga, ela multiplica a velocidade do som ali no ar, que estaria no ar, para ela o som é multiplicado muitas vezes. Isso estando na mesma temperatura. Então aqui nós temos 3 identificações. Um elemento sonoro emitindo sons aqui. Você tem lá, no ar, o som vai mais lento. Na água, o som já caminhou mais rápido. E no granito, ainda muito mais rápido. Então você tem aqui que a densidade deles favoreceu a transmissão do som por eles. Chegou muito mais rápido. Deixa eu ver aqui. Para uma temperatura fixa, a velocidade do som é constante para qualquer meio. Então, se você pegar um elemento, uma temperatura fixada, temperatura ambiente, ou temperatura aquecida, ou local resfriado, então depende de quê? Se você fixou a temperatura naquela região, ou naquele espaço de estudo, a velocidade do som ali vai ser sempre constante para aquele meio, para aquele espaço. Não em todo lugar. Desta maneira, a velocidade no som no ar a 0 graus Celsius ou 32 graus Fahrenheit é de 1.087 pés por segundo e aumenta de 2 pés por segundo para cada grau centígrado, ou no caso Celsius, de temperatura, e aumenta 1,1 pés por segundo para cada grau Fahrenheit. Então, quer dizer, em questão de Celsius, são 2 pés por segundo a cada grau Celsius. E, no caso de Fahrenheit, é 1,1 pés para cada grau Fahrenheit. Não instala não, estou assistindo a aula. E aqui, então, você tem que a velocidade do som no ar, considerada pela unidade de Fahrenheit, é 1.100 pés por segundo. Tudo bem? Sim. Aí vem a questão de quebrar a barreira do som. É o número Mach. Esse número ele foi criado em razão da velocidade da aeronave, com a velocidade do som, em homenagem a esse cientista austríaco. O que acontece? Se a velocidade do som ao nível do mar é de 750 milhas por hora, uma aeronave voando em um número Mach 2.2 estaria viajando a uma velocidade de 750 milhas por hora, vezes 2.2, que isso vai dar 1.650 milhas por hora. Tudo bem? Sim.
Mas você tem lá o número MAC. Se ele for o número de 2.2, você vai pegar a velocidade e multiplicar por 2.2. Se ele for 1.5, você vai multiplicar a velocidade por 1.5. Aí você vai ter as milhas por hora que ele está de viagem, fazendo de voo. E aí está a amostra do elemento. Uma aeronave de policiamento lá da aeronáutica, fazendo seus trabalhos, seus voos, e obteve essa condição. Ele passou. Então, esse aqui você tem como a quebra da barreira do som. A frequência do som, aqui não tem nada assim, só fala mesmo dele. A intensidade é decibel, mas aqui também não está falando. Aqui. A altura do som, ou a intensidade que ele tem, ela é medida por uma outra condição. Bel e decibel. Bel é uma unidade inteira. Decibel é a 10ª parte dessa unidade. Então, quando você vai trabalhar com aparelhos sonoros, você não conta em bel, você conta em decibéis. Por quê? Dependendo da quantidade de decibéis que você está utilizando, você pode não estar ouvindo nada, ou, de repente, você está explodindo o ouvido de alguém, incluindo o próprio da pessoa. E aqui ele não mostra a intensidade, o cálculo da intensidade. A intensidade sonora, ela é dada em decibéis. Então aqui ela vai trabalhar com um valor de logaritmo em cima de um elemento, da condição aqui. Eu acho que eu tenho até aqui no livro da primeira série. É incrível, quando você procura um negócio, não acha. Normal. Mas é trabalhar com uma unidade de logaritmo, que não é uma coisa tão difícil assim não. Bem tranquilinho para mexer. E cada grau de uma unidade de decibel para outra unidade, você trabalha com multiplicação por 10. Então, você tem lá 60 decibéis. Então, dessa unidade para baixo, você está fazendo 10 vezes acima da unidade anterior e 10 vezes abaixo da unidade superior. Então, ele trabalha com 1/10 do total, que no caso é um risco muito grande para a pessoa pegar e falar assim, 1 decibel não é muita coisa. É muita coisa. 60 decibéis já é uma forma de conversa mais normal. Se eu pegar um sussurro, é 30 decibéis, 40 decibéis, dependendo da situação. Porque se também você não for assim, você não consegue ouvir. Dependendo do som, você não consegue ouvir. E aqui você tem, por exemplo, 5 decibéis, podem representar qualquer volume de som, dependendo da intensidade no nível de referência ou o nível do som em que o índice é baseado. Vamos deixar a química para a nossa próxima aula. Até aqui, tudo bem para vocês? Pode. Aqui está tudo bem? Devagar nós chega lá, professor. Ah, sim. Já acabamos a parte da física. Mas aí, o que eu... para vocês, até esse momento aqui, está mais tranquilo? Tá ficando. Cada vez mais. Aí sim. Gostei de ouvir essa boa. Tem alguns exercícios lá naquele nosso livro de exercícios. Vocês querem fazer alguns deles lá? Que a gente já trabalha com alguns deles. O professor, mudando de assunto rapidamente, se o senhor tiver algum contato de papelaria ou gráfico aberto para mim poder imprimir a apostila, manda no grupo, por favor. Por aqui, onde eu estou aqui no São João, uma parte deles está funcionando meia porta, mas aí, onde eu costumo imprimir mesmo, elas têm estado fechado. Agora, em Guarulhos, no centro de Guarulhos ali, eu não aconselho não, porque o pessoal de lá nem dá atenção para a gente, vamos falar,
para atendimento. Sim. Porque falar para você acompanhar pelo celular fica difícil pra caramba. É. Se você pegar, você tem o WhatsApp normal. Tem. Então faz o seguinte, você entra no WhatsApp seu e coloca Web WhatsApp no seu celular e no computador, você tem no computador, você Eu abre o tô. Google, você coloca web.whatsapp.com. Sim, não, mas é que eu tô utilizando o tablet para poder assistir a videoaula e pelo celular eu tenho acompanhado a apostila e fica complicado, porque as letras ficam muito pequenas. Ah, é. Aí é ruim mesmo. Compreendo sua dificuldade. Não é fácil mesmo, não. Eu vou ver de um jeito aqui, vou conversar com meu primo para ver se ele tá com a impressora dele funcionando. Ah, certo. Deixa eu mudar aqui para a gente pegar a nossa apostila de exercício. Tá vendo aí na tela? Sim, Beleza. Bom, desses aqui você já mataram a pau essas brincadeirinhas aqui, né? Uhum. Bloco 1, bloco 2. Aqui, lembra que eu falei que não era muito fácil fazer a prova de transformação de Celsius para Rankine? Porque ela tem ela é um pouquinho grande. Você vai fazer Rankine menos 492. O resultado vai dividir por 1,8. Ah, ele é mais grande mesmo. Então você tem aqui, vamos dizer, pegar essa primeira. Você tem 546. O que vai fazer? 546. Pode Menos falar. 492. Isso. Dividido por 18, que aí depois pega a vírgula. Exato. Porque aí você vai tirar aí o número decimal, a vírgula vai embora e você vai acrescentar zero no número. Então você tem TC É igual a 546 menos. menos 492 dividido por 18. O que 1,8. acontece aqui? Primeiro você subtrai lá, depois você tira o ponto daqui. Tá. É que pode ser que esqueça também quando for no final. É. Então aqui Tem você faz 50. subtração. 6 menos 2. Você tem 4, 4. 14 tira 9. Você tem 5. 5. 4 tira 4. Vai ficar 0. Porque aqui você emprestou 1 para cá para formar 14. Então aqui você vai dividir agora por 1,8. 6. E aí Dá você 3. tira o ponto. Então você vai ter lá 540 dividido por 18. E agora o ponto cai fora e você é obrigado a acrescentar 0 lá no 54. Formou 540. 540 dividido para 18. Ou 54 dividido por 18 dá 3. Baixo Isso. o 0 dá 30. Pronto, fechou a brincadeira. Isso vale 30 graus Celsius. É mais complicado, mas não é tão muito mais coisa, não. Não. Ali você pode usar um método convencional ou você pode usar mais a parte mental e deixar o cálculo um pouco mais curto. Aí você Ah, pode escolher. Num exemplo, é, numa prova, você já pode eliminar essa passagem e vir direto para cá. Por quê? Aqui dá eu prefiro 54. fazer tudo que eu corro risco de esquecer. Ah, sim, verdade. Agora, uma dessa aqui, uma vez caiu numa prova, há uns 10 anos atrás. Você tem lá, 490. calcule o valor da temperatura na escala Celsius, sabendo que a temperatura em Rankine é de 492 rankines. Teve gente que colocou uma resposta que não tinha nada a ver. Pior que não foi eu que montei a 2. prova. Você tem TC 492, temperatura em Rankine dada aqui, Uhum. menos 492, que é o valor fixo da equação, dividido para 1,8.
que nós temos em cima? Zero. 492 tira 492, dá zero. Zero. Zero dividido por qualquer número é Zero. zero. Pronto. Ou seja, alguém deve ter colocado 1 na resposta. Colocaram 10, colocaram 20. Às vezes, Sério? por um pequeno confusão de informação, colocaram números É. mais altos. Tem esse pequeno detalhe. Esse aqui, esse bloco 6, vocês têm que marcar ele, que ele é de boa importância para a gente trabalhar. Que tudo que vocês forem fazer futuramente vai usar com ele. Então eu tenho ali TF, é temperatura na escala Fahrenheit, igual a temperatura em Rankine, menos 460. Então aí qualquer valor que eu tiver em Rankine, que eu tiver que, vamos dizer, calculou a temperatura dos gases lá, tudo em Rankine. Mas a pessoa quer o valor da temperatura em Fahrenheit. Então você pega a temperatura que você obteve, tira os 460. Supondo que você tenha conseguido aqui 550 rankines de resposta no estudo dos gases. O que você faz então? TF é o valor de Igual a 550 menos menos 460. Pronto. Que o valor dá 90. Aí você fecha em graus Fahrenheit. Por quê? Você saiu da escala Rankine para a escala Fahrenheit. Tá. Essa aqui é de transformação de unidade, 1 kg para 2,2 libras. Aqui é o reverso, voltar de libras para quilos. E aqui é a densidade. Acho que nós já fizemos umas dessas aqui. Tá, isso daí a gente já fez. Volume. Então vamos lá para o finalzinho, que lá tem umas coisinhas interessantes. Lei geral dos gases, trabalho, força, área e pressão, potência da máquina, a velocidade, aceleração. E aqui você tem, nessa questão 23, você tem essa informação aqui, ó. Velocidade inicial, 4 FPS, pés por segundo. Então, tanto pode aparecer FT barra SEC ou FPS, que é a mesma coisa. Que nem aqui. Você tem FTS. Então, espaço por segundo, espaço pelo tempo, 30 dividido para 20 vai te dar 1,5 FT sobre segundo. Barra segundo. Ou FPS. Então, vocês podem, tanto aqui na 22 quanto na 23, a resposta pode ser dada em FPS. Se pegar nesse caso aqui, você tem a aceleração, é a velocidade final, menos a velocidade inicial, sobre tempo. Então aqui você tem 16. 16 menos 4, que dá 12. dividido por 3. 3, que dá 4 final. Você vai ter 4. Aí você tem lá FT, SQ, SEC. Então, pés por segundos ao quadrado. Essa aqui a gente não pode utilizar o P com S ao quadrado. Lembra que a gente sempre falou, que a gente sempre comentou. Square, sec. Então, square, segundos ao quadrado nessa brincadeira. Já em cima, eu posso colocar FPS ao invés de colocar FT barra S. Gente, já estamos para 1 minuto já? É brincadeira. Passou rápido assim? Tá dando aqui o tempo de 1 minuto. Não é brincadeira. 1 minuto. Falta quase 2 minutos para acabar a aula. Então 1 minuto e 13 aqui. Eu nem tinha visto.
A 25 é aquela que a Voou gente hoje, aula trabalhou. boa, passa rápido. É, olha, você tem ali pressão, o peso sobre a gravidade. É que nós fizemos um exemplo aqui na lousa. Então, o que a gente vai fazer nessa brincadeirinha aqui é trabalhar com a subtração e o que é interessante nessa apostila é isso aqui. Essas legal. fórmulas são suas ferramentas de trabalho, tá? Não empresta para ninguém. Eu estou dando para vocês porque é a minha obrigação. Mas não passem essas fórmulas para ninguém. É de vocês. Cada um de vocês tem isso aqui. Certo? Está na apostila que vocês já receberam aí. Então, tudo isso aqui é de vocês. Não emprestem para ninguém. Porque para você fazer esse curso, você está fazendo um dobrado. Está cortando um dobrado. Para você perder a carteira, é 5 minutos. Eu falei. Então, tomem cuidado com ela sempre. Tá bom?